Olá, sou o professor Josemar Chagas e gostaria de falar um pouco sobre a definição de limite de uma função real de uma variável real. Primeiramente, observe a definição de limite, escrita em linguagem matemática. A leitura é feita da seguinte forma: o limite da função f de x, quando x tende para o número a é igual a L, se e somente se, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, sempre que a distância entre x e a for menor que delta, então a distância entre f de x e L será menor que epsilon. Agora, a interpretação gráfica dessa definição. Considere uma função f de x, cujo gráfico está aqui, e um ponto x igual a de seu domínio. A condição necessária e suficiente para que o limite da função x, quando x tende para a, seja igual a L, é que, para qualquer epsilon maior que zero, dado, atenção, este epsilon maior que zero normalmente é um número muito pequeno, é arbitrário e é fornecido por você. Esse epsilon independe de delta, é um valor livre. Voltando ao gráfico, para qualquer epsilon maior que zero dado, existe um delta maior que zero que satisfaça uma determinada condição. A condição é essa que está aparecendo no vídeo. Sempre que a distância entre x e a for menor que delta, então a distância entre f de x e L será menor que epsilon. E de que forma isso é verificado? É muito simples, mas pode gerar confusão. Portanto, preste bastante atenção. Cada epsilon maior que zero vai gerar uma faixa de largura 2 epsilon. Entre os valores L mais epsilon e L menos epsilon. Essa faixa irá intersectar o gráfico da função f de x em dois pontos distintos e a distâncias distintas do ponto com coordenadas A e L. Então, toma-se a menor dessas distâncias na horizontal. Uma distância está aqui, a outra está aqui. Toma-se a menor das distâncias na horizontal para o valor de delta. Esse valor de delta irá satisfazer aquela condição citada antes, e ele deve ser utilizado para determinar uma faixa de largura 2 delta. Essa é a interpretação para a parte da definição de limite, que diz que, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Observe que o delta é um valor que depende do epsilon dado. Se você olhar a figura, irá perceber facilmente que esse valor de delta depende do epsilon dado. Se você tomar um outro epsilon menor, a faixa de largura 2 epsilon irá diminuir e fatalmente irá diminuir também esse ponto sobre o gráfico, o que irá reduzir o tamanho de delta. Disse então que delta está em função de epsilon e escreve-se delta é um delta de epsilon maior que zero. Agora, a interpretação da seguinte condição: sempre que a distância entre x e a for menor que delta, então a distância entre f de x e L será menor que epsilon. Considere um valor x1 do domínio da função dentro do intervalo aberto a menos delta e a mais delta. Esse valor de x1 irá gerar um ponto P sobre o gráfico da função e se o limite da função f de x, quando x tende para a, é realmente o valor L, então a ordenada f de x1 desse ponto P vai estar dentro do intervalo de largura 2 epsilon, compreendido entre L menos epsilon e L mais epsilon. Isso é exatamente o que ocorre. Agora, seria desejável se você estivesse se perguntando:
Qual seria a negação dessa definição? Ou qual seria a interpretação gráfica da seguinte afirmação? O limite de uma função f de x, quando x tende para um valor a, não é igual a L. Considere agora uma outra função f de x, cujo gráfico está desenhado aqui. Note que a função f aplicada no ponto A é igual a um valor L. Mas, agora, o gráfico da função apresenta um salto, tanto para valores menores quanto para valores maiores de x. A negação da expressão para cada epsilon maior que zero existe um delta maior que zero tal que é a seguinte. Existe um epsilon maior que zero para o qual não existe delta maior que zero tal que... Neste caso, se o epsilon for tomado de tal forma que a faixa de largura 2epsilon fique compreendida entre o salto da função, é impossível você encontrar um delta, por menor que seja, você não consegue encontrar esse delta, tal que tomando um ponto aqui dentro, esse ponto irá gerar um ponto P sobre o gráfico da função com f de x1 dentro dessa faixa de largura 2epsilon. É impossível isso acontecer. Neste caso, a condição, sempre que a distância entre x e a for menor que delta, então a distância entre f de x e L será menor que epsilon, não é satisfeita. Espero que esta pequena explanação tenha contribuído para que você compreenda o significado da definição de limite e o papel das grandezas infinitesimais representadas por epsilon e por delta. Bons estudos!